A minha mãe, desde muito nova, trabalhava numa casa de uma família, né, de um casal de médicos. Esse casal de médicos, eles tinham dois filhos, homens. Um deles tinha um problema, né, nasceu com um problema psicológico. A minha mãe, ela sempre cuidou muito bem dos filhos dos patrão, tratou sempre com muito amor e carinho. E os patrão, gente, dela tratava a minha mãe muito bem, não tinha distinção, sabe? Eles não tinham preconceito. Na hora das refeições, eles colocavam a minha mãe para comer junto com eles. Eles não queriam que a minha mãe comesse separada, sozinha. A eles, ela fazia parte da família. Então a minha mãe almoçava com eles. Todo canto que eles iam, levava a minha mãe. Nossa, eles tratavam muito bem a minha mãe, né? Minha mãe sempre me contou isso. Só que eles não assinavam a carteira da minha mãe, de jeito nenhum. Eles davam teto, comida, roupa, davam tudo que minha mãe precisava e davam o salário dela, um pagamento, né? Só que eles não assinavam carteira. E a minha mãe nunca reclamou. Só que muitas pessoas falavam que isso era errado. Sempre abriam o olho dela e falavam, isso é errado, eles não podem fazer isso, você tem que ter sua carteira assinada, tem que ter seus direitos, tal e tal. Só que ela não queria confusão, ela não queria saber disso, porque os patrões tratavam ela muito bem. Então ela não queria de jeito nenhum, ela dizia, não, pra mim tá ótimo, eles me tratam super bem, é o que interessa, né? E assim, a minha mãe tinha um direito, assim, né, uns finais de semana, de sair e fazer alguma coisa pra ela. E ela gostava muito de ir pras festinhas. E ela ia nessas festinhas, ela dava uns pegas. Nesses pegas, ela acabou engravidando de mim, né? Só que ela não sabe, até hoje, diz que não sabe quem é meu pai. E quando minha mãe descobriu, ela ficou desesperada e tentou esconder a gravidez. Só que não adiantou, né? Ela ficou com medo dos patrões, ficou com medo da reação deles de colocarem ela pra fora. É que ela morava lá, na casa dos patrões. Só que aí a patroa descobriu, só que não ficou chateada com ela, ficou super feliz. Levava ela pra fazer o pré-natal direitinho, fez tudo por ela, né? Tudo, tudo, tudo. Na gestação toda, cuidou muito bem da minha mãe. Minha mãe me conta, né? E quando eu nasci, quando souberam que era uma menina, ficaram super felizes. Nossa, me mimavam demais, me tratavam igual os filhos. Porque eles só tiveram dois filhos homens, não podia mais ter filho, a mulher. Então, o sonho dela era ser mãe de menina, só que ela não podia mais realizar o sonho. Então, quando eu nasci, ela me tratava feito uma boneca, feito uma boneca. Ah, só que a minha mãe, ela só ficou o tempo de resguardo, descansando. E quando passou o tempo de resguardo, ela voltou a trabalhar. Ela não teve o direito à licença maternidade. E porque não assinavam a carteira e tal, e também eles não queriam que ela ficasse o tempo todo de licença, sendo que ela precisava da minha mãe, né? Então a minha mãe teve que se virar nos 30, cuidar da casa e cuidar de mim ao mesmo tempo, sem direito à licença à maternidade. E pra minha mãe sempre foi muito trabalhadora, muito forte, ela não ligava pra isso. Aí, ok, o tempo passava e ele sempre me tratando bem, sempre me dando de tudo, tudo que comprava pros filhos, comprava pra mim. Eu me sentia parte da família, sabe? Eu gostava muito deles, nossa, da minha mãe, deles, dos filhos, né? E nessa época, os filhos já estavam grandinhos, os filhos dela. E quando eu fiz 12 anos, eles já eram, né, de maior. E mesmo assim eu brincava com um dos filhos deles, aquele que nasceu com um problema psicológico, né? Ele, no quarto dele, eu sempre gostava de estar no quarto dele porque era cheio de brinquedos, coleções de carrinho, barraquinha, tinha uma barraquinha lá no quarto dele, bem que eu amava aquela barraquinha. E nisso, mesmo ele sendo de maior, ele brincava comigo. E eu gostava muito de estar ali com ele e ninguém via maldade nenhuma, né? Só que aí um dia, a gente tava brincando dentro da barraquinha, ele me deu um beijo. E assim, eu me assustei, mas eu gostei do beijo. Então, desde aquele dia, a partir daquele dia, a gente sempre fazia isso. A gente ia pra barraca, a gente se beijava, né? E sempre foi assim. Só que aí um dia ele começou a passar um pouco dos limites. Ele começou a tocar em mim. E eu deixava. Gente, eu não entendo muito bem a minha cabeça naquela época, mas eu gostava
daquilo, sabe? Eu gostava de estar com ele, de beijar ele, eu gostava quando ele me abraçava, quando ele me tocava, sabe? E sempre era isso, acontecia sempre dentro da barraquinha. Só que um dia eu tava sentada na cama com ele e a gente tava se beijando, começou a se beijar e ele começou a tocar nos meus peitos, nos meus seios. E nessa hora a minha mãe abriu a porta com tudo, do nada. Minha mãe não sabia o que estava acontecendo. Ela estava passando umas roupas, né? E ela foi levar umas roupas pro quarto dele. E quando ela abriu a porta e viu aquela cena, a minha mãe deu um grito muito grande. E ela derrubou as roupas no chão e saiu me puxando para a área de serviço. E nisso, ela começou a gritar comigo, ela deu um tapa na minha cara, perguntou o que eu tava fazendo, se eu tava maluca. E ela desesperada, sabe, já desesperada, eu já chorando, e eu falava, mamãe, gente, eu tava brincando. E ela, filha, isso não é brincadeira, filha, isso não é brincadeira. E ela perguntava pra mim se ele passou dos limites. E eu perguntava pra ela, como assim me passou dos limites? Eu não tava entendendo o que ela tava querendo dizer com passar dos limites, sabe? E ela perguntou, ele tocou na sua parte de baixo, ele fez alguma coisa com você? E eu só balancei a cabeça. Aí ela perguntou, né, se tinha feito alguma coisa e eu só falava que tinha só tocado. E nessa hora o patrão chegou, o patrão dela, ou seja, ele ouviu tudo, tudo. Ele ouviu o grito da minha mãe, né, e foi ver o que estava acontecendo. Chamou a minha mãe para conversar, chamou a esposa dele. E ele falou assim para minha mãe, em tom de ameaça, se você pensa que você vai se aproveitar dessa situação para tirar alguma coisa da gente, para tirar vantagem, pode ficar sabendo que você tá muito enganada, tá? Porque meu filho tem problema psicológico, a sua filha não. Então, a culpada é a sua filha e não meu filho. E a esposa deles, calada, sabe? Ela tava muito assustada também, mas ela concordava com o marido. Aí a minha mãe falou pra ele que nunca ia fazer nenhum mal, nunca ia querer prejudicar eles de jeito nenhum. Ela só queria que o filho ficasse longe de mim, porque o filho que é de maior, mesmo tendo um problema psicológico, mas ele é de maior, e ele sabia o que ele estava fazendo, né? Se ele estava me beijando, me tocando, então ele sabia o que estava fazendo. A minha mãe disse pra eles. E ela falou que não queria mais que ele chegasse perto de mim. Nisso, os patrões decidiram colocar a minha mãe pra fora. Sim, demitiram a minha mãe. Só que, assim, eles disseram que não iam deixar minha mãe desamparada, compraram uma casa para minha mãe, mobiliaram toda a casa, deram uma quantia de dinheiro para ela até ela conseguir se reestruturar e arrumar outro serviço. E eles ajudaram a minha mãe a conseguir outro trabalho. E nisso, gente, pronto, eu e minha mãe tínhamos o nosso cantinho. Eu sofri muito porque eu gostava muito deles, eu chorava, eu pedia para ligar para eles, para ver eles novamente, porque eu amava demais eles, é como se fosse parte da minha família, sabe? Que eu cresci com eles e eles não queriam mais falar com a gente. E a minha mãe também conversou comigo, disse que era pra gente deixar pra lá, que era melhor a gente seguir nossa vida. Aí tá certo. Hoje, né, eu já sou adulta, formada, e hoje eu sei que o que eles fizeram com a minha mãe foi errado, né? A minha mãe, ela não podia trabalhar naquelas condições, né? E assim, eu tinha 12 anos, né? Eu também, assim, eu era uma criança, mas eu já era grandinha, assim, eu gostei quando ele me beijou, quando ele me tocou. Só que ele que era o adulto, ele era de maior, né? E como minha mãe falou, eu penso assim, que se ele me beijou e tava me tocando, ele sabia o que tava fazendo, entendeu? Então, é como minha mãe disse, graças a Deus não aconteceu nada demais, não aconteceu outra coisa, e realmente não aconteceu, gente, ele só me tocava mesmo, não aconteceu. Mas, assim, o que os patrões fizeram não foi certo, ela não podia trabalhar naquelas condições. E eu tenho certeza que os anos que a minha mãe trabalhou, porque a minha mãe começou a trabalhar, era adolescente, mocinha naquela casa. Os anos que a minha mãe trabalhou naquela casa, ela tinha direito a muito mais do que uma casa, né? Com as mobílias lá, que não era mobília nova, né? Que eram mobílias usadas já. E deram só um valor assim pra minha mãe se mantendo até conseguir outro emprego, mas a minha mãe tinha direito a muito mais coisa, né? Só que a minha mãe não quer mexer com isso. Eu sempre falo pra minha mãe
que foi errado, mas a minha mãe não quer mexer com isso de jeito nenhum. Que é grata por tudo que eles fizeram, que eles ainda foram pessoas boas, né? De dar a casa pra ela, de mobiliar e de ajudar a conseguir outro emprego. E todos os anos que eles foram maravilhosos com ela, né? Então, eu respeito a minha mãe, né? Eu sei que foi errado, eu já falei pra ela sabe, mas ela não quer confusão, ela não quer se meter nisso, ela não quer de jeito nenhum, ela tem pavor só quando eu falo. Quando eu falo, ela se apavora. E é isso, a minha história. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Mais uma história real enviada por escrita. Deixem aqui embaixo, gente, o que vocês acharam dessa história. Pra mim, todo mundo sabe, toda a gente sabe que todo trabalhador, né, ele tem direito a assinar a carteira, né? Porque a pessoa, quando tá fixo em um serviço com carteira assinada, ela tem todos os direitos. Licença maternidade, que foi no caso dela, que ela teria direito, mas ela não teve, entendeu? FGTS, né? Seguro-desemprego, não me lembro muito bem, agora eu tô em Portugal, não me lembro todos os benefícios que a gente tem no Brasil, né? Mas no Brasil você tem direito a muitas coisas, entendeu? Atestado médico, a colocar o atestado médico e mesmo assim continuar recebendo, né? Então ela não tinha nada disso, ou seja, eles faziam tudo por ela, eram pessoas boas, né? Eram pessoas que tratavam ela bem, tratou a filha dela bem, mas ela não tinha direitos nenhum. Tanto que quando eles colocaram ela pra fora, eles só compraram uma casa pra ela, né? Mobiliaram. E pra eles, pronto, tava ótimo. Mas ela tinha direito a muito mais, gente. Uma multa, né? Caso que quando o patrão demite, ela tinha direito a uma multa muito grande, né? Porque, como a filha falou, ela trabalhou por muito tempo, né? Deixem aqui embaixo a opinião de vocês sobre isso, né? Sobre o que aconteceu com essa menina e o filho deles, né? Deixa aqui embaixo. Lembrando que eu contei da forma que ela me relatou, tá? Em relação ao problema que o garoto tinha. Ela não fala o que era, se era uma condição. Ela não fala, tá? Então eu falei aqui, contei a história do jeito que ela falou, né? Que ele tinha um problema psicológico. Diz que o próprio pai, quando conversou com a mãe dela, falou isso, né? Que ele tinha um problema psicológico, né? Então eu não sei que tipo de problema era esse, se era uma condição, se não era, não sei, tá? Relatei do jeito que ela falou aqui. E é isso, deixa aqui embaixo o que vocês acharam. Curta, comenta, compartilha. Se você for novo, cai aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo, ative o sininho da notificação, não são todos, pra não perder a história. Um beijo e até o próximo vídeo. Morrendo de calor, gente.